Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? Bom dia! Hoje, 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o oitavo vídeo da série O Livro de Richard Dawkins. Deus, um delírio. Richard Dawkins. Deus, um delírio. O oitavo vídeo. Estou fazendo uma análise aqui, começando pela capa e contracapa, e estou agora na página 12. Nos vídeos 6 e 7, estou analisando ainda aqui a página 12 e fazendo referências ao apologista cristão, muito famoso no mundo cristão, o C.S. Lewis. Então, preste bem atenção. Estou na página 12 do livro de Richard Dawkins aqui. Então, volta aqui a mesma coisa, a mesma expressão do Dawkins, porque ele fez uma referência ao C.S. Lewis. Então, aqui na página 12, o Dawkins diz que você que está assistindo a esse vídeo, que você deve ter muito cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Eu era ateu, mas... Muito cuidado com essas pessoas, é o que ele diz. Então vou ler aqui novamente. Estou aqui, repetindo o que está, as palavras de Richard Dawkins no livro, nos vídeos 6, 7, agora 8, tudo com referência ao C.S. Lewis. Então ele diz assim: esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis até hoje. Viu aí? O Dawkins citando aqui o C.S. Lewis. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade e é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Então o Richard Dawkins diz aqui que você deve ficar de olho nas pessoas que dizem: eu era ateu, mas... eu era ateu, mas... Muito cuidado. Por quê? Porque se uma pessoa é ateia e deixa a descrença para agarrar, por exemplo, o cristianismo, a pessoa tem que comunicar que descobriu algo que a libertou do ateísmo e ela caiu nas garras do cristianismo, da religião. Então a pessoa tem que provar o que foi que a fez mudar de pensamento. E só que aqueles que dizem eu era ateu não dizem nada. Não dizem nada. Apenas uma afirmação vazia. E isso aí é o que diz aqui o Richard Dawkins. Então ele menciona aqui o C.S. Lewis. E nos vídeos 6 e 7, eu já comecei ali a trazer passagens aqui do C.S. Lewis. Ó. Aqui está, C.S. Lewis, o livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Então já comecei a mostrar passagens deste livro aqui a partir do 6º vídeo. Aí vem 6º, 7º e agora o 8º. Vou mostrar aqui mais uma aberração do C.S. Lewis. É por isso que o Richard Dawkins diz que você não pode confiar nas pessoas que dizem eu era ateu. O C.S. Lewis,
ele dizia que era ateu na adolescência. Deixou o ateísmo e ele se converteu ao cristianismo e passou a defender as doutrinas cristãs. Então, você não pode confiar nessas pessoas que dizem, eu era ateu. E aqui está mais um exemplo. Vou mostrar mais uma passagem aqui, mais uma defesa ingênua do C.S. Lewis em relação a uma doutrina cristã para esse vídeo. Antes aqui quero mostrar o seguinte, para que você entenda. O C.S. Lewis nasceu no Reino Unido, e em Belfast. Ele nasceu e depois ele foi morar em Oxford, veja bem. E em Oxford morou e mora ainda o grande Richard Dawkins, cientista, né? Biólogo, etólogo, zoólogo. Pois bem, o Richard Dawkins mora na mesma cidade, Oxford. Então, o C.S. Lewis, ele cursou letras e teologia. Veja bem, C.S. Lewis, letras e teologia, lá em Oxford, na universidade. E o Richard Dawkins também estudou, só que zoologia, lá também na Universidade Oxford. Então é bem provável, o Richard Dawkins não diz isso, mas é bem provável que ele tenha conhecido lá o C.S. Lewis, porque C.S. Lewis depois foi professor de literatura lá na Universidade Oxford. Então veja, quando o C.S. Lewis morreu, em 1963, ele estava com 65 anos de idade. Morreu ainda novo, né? 65. Pois bem, quando ele morreu, o C.S. Lewis, lá em Oxford, o Richard Dawkins estava com 22 anos de idade. E no ano anterior, 1962, o Richard Dawkins, com 21 anos de idade, já havia se formado em zoologia. Veja bem, na mesma universidade do C.S. Lewis. Então é bem provável que o Richard Dawkins tenha conhecido o C.S. Lewis, porque na mesma cidade, Oxford, também chamada Oxônia, e na mesma universidade, entendeu? Só que a Universidade Oxford é muito grande, ela tem muitos prédios e ali cada um com um curso. O Richard Dawkins cursava zoologia, terminou antes da morte do C.S. Lewis e depois ele fez mestrado e doutorado em zoologia, o Richard Dawkins. Então, é bem provável que o Dawkins tenha conhecido pessoalmente o C.S. Lewis, porque C.S. Lewis já era famoso e também era professor lá de literatura em Oxford, na universidade. Só que a universidade é grande, são muitos prédios, né? Cada um prédio com um curso diferente. Então, é um complexo universitário muito grande, Oxford. Então, talvez aí o Richard Dawkins não tenha conhecido o C.S. Lewis. Então, gente, vamos aqui. Explicado isso aí, vamos aqui. Cristianismo. O C.S. Lewis dizia que na adolescência era ateu. E depois ele se converteu ao cristianismo. E ele era da igreja anglicana lá nos Estados Unidos. Então vamos mostrar aqui que o Freud, que o Richard Dawkins tem razão quando você não pode dar crédito. Quando você não pode dar crédito, você tem que ter cuidado quando uma pessoa diz assim, eu era ateu e hoje sou cristão, mas hoje sou cristão. Então, muito cuidado com essas pessoas. E aqui está mais um exemplo que eu trago com aqui o C.S. Lewis. É impossível uma pessoa defender as doutrinas cristãs, porque são
doutrinas sem juízo, são doutrinas maléficas, muito más. E vou dar um exemplo aqui. Então aqui o C.S. Lewis defendendo, por incrível que pareça, uma aberração criada pelo cristianismo. Qual é a aberração? É aquela que os cristãos dizem: só Cristo salva. Só Cristo salva. Essa ignorância, essa maldade, essa intolerância é própria do cristianismo. É uma característica marcante do cristianismo. E aqui, lamentavelmente, defendida pelo C.S. Lewis. Mais uma aberração dele aqui. Então vamos ver isso aqui na página 86. Aqui está. Ele aqui diz que só Cristo salva. Veja bem, é por isso que o Dawkins diz: não confie nas pessoas que dizem eu era ateu, mas hoje sou. Não confie nessas pessoas. Então aqui na página 86 está escrito, ó. Veja aí, ó. Aí, ó. Eu peguei aqui o básico, ó. O C.S. Lewis dizendo. C.S. Lewis dizendo. Ele diz assim. Aqui, resumindo, ele diz assim: o que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Vou repetir. Ele diz assim, resumindo tudo aqui: o que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Viu aí como Richard Dawkins tem razão? Muito bem. Então vamos analisar isso aí. Vamos analisar essa loucura dita aí pelo C.S. Lewis. Essa maldade dita por ele. Essa irracionalidade dita por ele, que é marca do cristianismo. Então eu fiz aqui um estudo e vou trazer aqui 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5, para você entender essa maldade aí da doutrina cristã. Só Jesus salva. Vamos lá. Primeira coisa, de onde o C.S. Lewis foi buscar essa maluquice no cristianismo? De onde? Nos evangelhos, nos 4 evangelhos e também nos livros seguintes. Atos dos Apóstolos, cartas do apóstolo Paulo. Então, essa ignorância e maldade aí é a marca do cristianismo, quando se diz só Cristo salva. É a marca da intolerância. Vamos explicar isso aí. Então, o C.S. Lewis foi buscar isso no Novo Testamento, a marca do cristianismo. Vou trazer uma passagem aqui que marca isso aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus ali, o escritor cristão que escreveu aquilo ali, não entendia nada de amor, não entendia nada de respeito à crença dos outros. Era um cristão muito ignorante, que escreveu o que está aqui e foi atribuído a Jesus. Entendeu? Então aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim, Jesus dizendo aos discípulos: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aí, condenado eternamente ao fogo do inferno. Veja a maldade do cristianismo. Então é por isso que na página 86, o C.S. Lewis diz: o que sabemos é que nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio de Cristo. Veja aí o absurdo. C.S. Lewis defendendo aqui o que está no âmago do cristianismo, a loucura de só Jesus salva. Então, fiz aqui 5 pontos, mostrando os absurdos que estão aqui nessa afirmação, mostrando como o cristianismo, as doutrinas do cristianismo são loucas, como a teologia do cristianismo, ela é doentia, já dizem os teólogos sérios. Mas aqui C.S. Lewis aqui
lamentavelmente, explicando isso aqui, ele cai no absurdo. Então vamos aqui estudar os 5 absurdos aqui que eu tracei. O primeiro absurdo nessa mensagem bíblica e cristã, que só Jesus salva. Qual é o primeiro absurdo? Vamos lá. O primeiro absurdo é que a crença em algum ser não depende da vontade da pessoa. Isso é óbvio. A crença não depende da vontade da pessoa. Se seu cérebro, você que está assistindo ao vídeo, se seu cérebro não aceita uma crença qualquer em um ser, você não pode dizer, vou crer. Entendeu? Você entendeu? A crença em Jesus, a crença em Maomé, a crença em Buda, essa crença, ela não é da vontade da pessoa. A pessoa não pode dizer, eu vou crer em Maomé. Se o seu cérebro não aceitar essa crença, você não vai crer em Maomé. Porque a crença não depende da vontade da pessoa. Comer, o ato de comer, depende da vontade da pessoa? Depende. O ato de dirigir um carro, depende da vontade da pessoa? Depende. Eu dirijo ou não? Mas crer em Jesus, crer em Maomé, depende da vontade da pessoa? Não. Se não depende da vontade da pessoa, não está sob o controle da pessoa, então você não pode exigir crença em Jesus, em Buda, em Maomé. Você entendeu a maluquice do cristianismo? Que é explicada aqui também, essa maluquice, pelo C.S. Lewis. Viu aí o primeiro ponto? O segundo ponto. É loucura condenar alguém por simplesmente não crer. É loucura condenar alguém por simplesmente não crer. Condena-se alguém por matar, não condena-se? Condena-se alguém por estuprar. Condena-se alguém por sequestrar uma pessoa. Condena-se alguém por roubar algo de alguém. Aí é condenável. Mas condenar uma pessoa por não crer ou por crer é loucura. E aí está a loucura do cristianismo. Terceiro ponto. Veja aí, é o que eu digo. O cristão que escreveu isso aí, esse texto horrível, e atribuiu a Jesus, esse cristão era intolerante e não sabia o que é o amor, a solidariedade. Porque, veja, aí ele colocou Jesus impondo, veja que absurdo, Jesus impondo tortura eterna, cara. Veja bem, tortura eterna, sofrimento eterno. Jesus propondo isso aí para simplesmente pessoas que não acreditem nele. Esse Jesus tem amor? Nunca. Você, cristão que está assistindo ao vídeo, estão enganando você. Esse Jesus aí, veja, um ser, entre aspas, espiritual bom, misericordioso, vai mandar alguém para o inferno, sofrimento eterno, porque simplesmente não acredita nele, não crer? Você entendeu a maldade da doutrina do cristianismo? Aqui está. Aqui está o terceiro ponto. Jesus impondo tortura eterna. Para quem? Para um estuprador? Não. Para um homicida? Não. Para pessoas que apenas não acreditem nele. Então veja que o cristão que criou isso aqui, esse texto horrível atribuído a Jesus, esse cristão era intolerante, além disso, muito perverso. Condenar uma pessoa à tortura eterna é um desastre, é uma maldade muito grande, apenas por não crer. Você entendeu? O quarto ponto aqui, trazido por mim, o amor de Jesus aqui, veja, quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja a loucura. Quando essa afirmação aqui é atribuída a Jesus diz, então
está afirmando que Jesus, o amor de Jesus, ele é condicional, ele é sob condição. E pastores evangélicos e padres enganam os fiéis, dizendo que Jesus ama a todos de forma indistinta, que Jesus ama a todos, entendeu? Da mesma forma. É mentira de pastores evangélicos e padres, enganando fiéis, porque os fiéis, coitados, não estudam o cristianismo. Então veja, aqui quando Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quando ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quando ele diz isso aí é a prova de que o amor não é amor em primeiro lugar, porque quem ama não tortura ninguém. Em primeiro lugar, não é amor, entendeu? E é um amor, entre aspas, condicional. Veja que pastores evangélicos e padres enganam os fiéis, dizendo que o amor de Jesus é incondicional, não impõe condições, impõe. Aqui está a verdade. É porque os fiéis não estudam o cristianismo. Aí padres e pastores enganam essas pessoas, porque elas não conhecem a Bíblia. Então aqui está, quando Jesus diz assim, atribuída a ele: quem crer, olha aí, quem crer e for batizado será salvo. Quando ele diz isso, ele está impondo condição. Ou seja, só será salva aquela pessoa que, em primeiro lugar, aquela pessoa que crer nele. E, em segundo lugar, a pessoa que for batizada será salva. Viu aí? Jesus impondo condições, duas aí, para uma pessoa ser salva: ser batizada e crer em Jesus. Se não crer e não for batizada, essa pessoa será queimada eternamente no fogo do inferno, tortura eterna, pregada por Jesus. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Viu como a religião ela maltrata o ser humano? E aqui está o C.S. Lewis, que é elogiado pelos cristãos, aqui defendendo uma loucura dessa. E aqui está. Entendeu? Tortura eterna, que absurdo. A tortura é um crime hediondo no Brasil inafiançável. É um crime hediondo a tortura. E aqui Jesus elogiando a tortura, torturando eternamente uma pessoa. Que absurdo, que maldade. E os cristãos dizem que Jesus é amor. E o último ponto aqui que eu analisei, aqui, quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Quando ele diz isso, ele está mostrando outra marca do cristianismo: a intolerância, a não aceitação da crença dos outros em outros deuses. A intolerância aqui marcada por Jesus. Você entendeu? Ele não permite, ele não aceita que pessoas acreditem em outras divindades. Só nele. Ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viu aí? Então Jesus aqui, a marca da intolerância religiosa. Jesus dizendo: quem não crer nele, veja bem, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Veja que loucura. Essa é a maldade do cristianismo, que eu estou mostrando aqui de forma bem fácil. Você entendeu? Eu estou aqui aniquilando, não é? Mostrando aqui a ignorância do C.S. Lewis. É por isso que o Richard Dawkins diz: cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, hoje sou cristão. E aqui está um exemplo. Cuidado com o que o C.S. Lewis escreve sobre cristianismo. Então aí, veja, analisei os pontos, né? 5 aí, pontos dessa aberração cristã. Então veja hoje no planeta Terra, para que você entenda, e vou terminar o vídeo. Hoje no planeta Terra temos 2 bilhões de cristãos. 2, escute bem, 2 bilhões, não é? 2.
E na Terra temos hoje 8 bilhões de pessoas. Então, 8 bilhões de pessoas menos 2 bilhões. Então, temos aí 6 bilhões de pessoas que não são cristãs. 6, não é isso? 6 bilhões de pessoas não são cristãs. E aí Jesus diz que, em tempo de hoje, esses 6 bilhões de pessoas, veja bem, que não são cristãs, que não acreditam nele, 6 bilhões, serão queimadas quando morrerem eternamente no fogo do inferno. Viu aí a loucura do cristianismo, gente? Se você é cristão ou cristã, veja que eles estão enganando você. Pastores evangélicos enganam você, padres enganam você, dizendo que a mensagem do cristianismo é de amor. Eles são mentirosos. Não confie neles. Eles enganam você porque você não estuda. Você não sabe nada sobre Bíblia. Você não sabe nada sobre cristianismo. É por isso que eles enganam você. Então estou analisando aqui, mostrando essa doutrina absurda, essa teologia absurda do cristianismo. E aqui mostrei de uma forma bem clara. Então, aqui, Richard Dawkins, em seu maravilhoso livro Deus, um Delírio, na página 6, ou na página 12, faz uma referência aí ao C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis estudou e depois foi professor de literatura na mesma universidade em que estudou, e também foi professor o Richard Dawkins, na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Você entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.